Tem gente que fala assim, Daniel, você é cético, você é ateu porque você nunca teve uma experiência com Deus ou uma experiência com o sobrenatural. Isso faria você mudar sua cabeça sobre esse tema. Só que eu acho que eu tive mais experiências supostamente sobrenaturais do que o religioso médio. Eu já tive experiências onde eu supostamente saí do meu corpo, cura espiritual, tinha quase 20 verrugas no joelho, benzeram as minhas verrugas e eu acabei me sarando, né, me curando depois de um tempinho. Já vi a minha bisavó, depois que ela faleceu, apareceu para mim, rapaz. Você achou explicação científica para tudo isso? Para tudo isso que eu estou te falando. Então, essas explicações, não vou te dizer assim que elas são conclusivas sobre o assunto. Para ser intelectualmente honesto, existem coisas em aberto. As explicações científicas existem para muitos desses fenômenos anômalos que a gente chama, ou experiências anômalas, que rompem com o banal, com o trivial, com o que é normal e colocam a gente para pensar se existe algo além disso aqui que a gente está vivendo, do material, do físico. Mas essas explicações, para mim, são mais razoáveis do que as alternativas religiosas e espirituais. Então, a psicologia e, posteriormente, as neurociências foram consolidando, teoricamente, o meu ateísmo. Então, hoje eu entendo que essas experiências são basicamente criações do nosso cérebro. Depois, com o tempo, a gente pode voltar numas dessas explicações aí, se quiserem também. Bacana. Muita gente fala sobre a questão da espiritualidade, né? Que através dela as pessoas conseguem encontrar o eu interior e aí com isso acabam focando muito nessa parte. Você acredita que necessariamente precisa de ter uma religião para se alcançar a espiritualidade ou a pessoa ela tem outras vias, por assim dizer? Então, aí vai da definição de espiritualidade com que a gente trabalha, porque não existe um consenso na literatura da psicologia e da religião, tampouco na filosofia, sobre o que é espiritualidade, filosofia da religião especificamente, que trabalha muito com esses temas. Eu e meus colegas trabalhamos com a noção de que espiritualidade envolve um conjunto de experiências e comportamentos conectados com a crença em seres espirituais. Então, a alma da espiritualidade é a crença em seres espirituais nessa nossa perspectiva. Então, a religião é o quê? No final das contas, uma organização que cria condições para o desenvolvimento e para a expressão de experiências espirituais dos membros daquela congregação, por meio de doutrinas, de rituais. Então, a religião organiza a espiritualidade dos fiéis. Então, o coração ou a alma da religiosidade, da vida dos religiosos, seria a crença em Deus, no caso dos católicos, nos santos, talvez em anjos e por aí vai. No espírito ou na alma que iria para o céu ou para o inferno. Então, a crença nesses seres espirituais seria o epicentro do que a gente entende como espiritualidade. De forma que cada religião vai dar seus contornos para essa espiritualidade, e é aí que a gente vê as diferenças de catolicismo para o protestantismo, em suas várias vertentes também, budismo, candomblé e por aí vai. Mas é possível você ser espiritualizado nessa nossa perspectiva fora de uma religião. Você pode ter a sua fé em Deus, fazer suas orações, acreditar que se conecta com espíritos, ter sua experiência mística de sair do corpo, qualquer coisa do gênero. E você, então, está exercendo ou está tendo uma experiência espiritual nessa nossa perspectiva. Agora, não estou dizendo que seja a correta, a verdadeira. Espiritualidade é isso e ponto. É a forma como a gente decidiu conceitualizar, dar esse contorno, digamos assim, para essa palavra, para a gente fazer as pesquisas científicas. Tem outros autores que entendem espiritualidade de outra maneira, que vão ter uma flexibilidade maior e falar que espiritualidade está presente quando você está numa atividade que injeta sentido na sua vida, a ponto de talvez, para um torcedor fanático do Atlético ou do Cruzeiro, espiritualidade estar presente ali, indo ao estádio, torcendo, vibrando, cantando, se arrepiando com um golaço e por aí vai. Eu acho muito abrangente. Eu não gosto muito desse tipo de definição. Está errado? Não está errado. Mas quando a gente faz pesquisa científica, é legal a gente separar bem o joio do trigo e a gente gosta de uma definição um pouquinho mais restrita, que é essa sobre a crença em seres espirituais e as experiências e comportamentos que se conectam com isso.
E essas experiências que você teve, que você citou no início, você considera que foram espirituais? Na época, algumas delas sim. Uhum. Mas, o que acontece? Vou te dar um exemplo que aconteceu anteontem. Foi Natal anteontem mesmo, né? Do dia 24 para 25. Estava na casa dos meus pais, interior de Minas. E você estava comemorando o Natal? Tava com eles lá, comendo, bebendo, trocando presentes. Cantou parabéns para Jesus? Parabéns não, mas a gente fez uma oração. E era esse o ponto que eu queria mencionar. Sim. Eu não me retiro do local para poder, sei lá, deixá-los orar e tal. Eu dei as mãos ali numa boa e fiquei na minha. Não orei, mas fiquei ali, digamos... Questão de respeito, né? Exato. Fiquei ali de boa, dei as mãos e fechei os olhos, abaixei a cabeça e é isso aí. Eu estava apresentando uma experiência espiritual de oração? Essa é uma pergunta interessante. E é uma pergunta que a gente esbarra um pouquinho na filosofia, né? Porque aí vai muito do nosso conceito, do nosso entendimento de espiritualidade. Mas partindo da noção de que a espiritualidade tem como epicentro a crença em seres espirituais, e eu, Daniel, como ateu, não acredito que Jesus era o próprio Deus entre nós, não acredito na existência de nada do ponto de vista sobrenatural, eu não estava tendo uma experiência espiritual naquela oração. Meus pais, meus tios, minha esposa, minha sogra, eles sim, porque eles acreditam. Uhum. Então, o critério que a gente adota para classificar um comportamento, uma experiência como espiritual, é subjetivo, vai do sujeito que a gente está analisando. Se ele acredita que existe um ser ou alguns seres espirituais motivando ou por trás daquele seu comportamento, daquela sua experiência. Outro exemplo que eu posso dar, digamos que eu vá visitar uma religião que faça uso desses chás, ayahuasca, por exemplo, e experimente. Eu tenho curiosidade, eu tenho um pouquinho de medo, mas tenho curiosidade. Talvez um dia eu experimente. Aí uma espiritualidade até aflorada, né? Que dizem que a pessoa vê cogumelo, vê bicho de 7 cabeças. O pessoal fala dessas experiências visuais, auditivas, né? Assim, bem anômalas, bem distintas mesmo. Se eu entendo que aquilo é produzido pela substância química presente naquele chá, é o meu cérebro criando todo aquele conjunto de experiências estáticas, anômalas, extraordinárias, eu não estou tendo uma experiência espiritual. Agora, se o meu colega que me levou lá, que faz parte da religião, acredita que ele acessou outra dimensão, que ele se conectou com alguma divindade, alguma entidade, ele está tendo uma experiência espiritual. Então, vai muito da análise que a gente faz do sujeito, conforme a perspectiva de crença dele, para a gente chamar aquilo de uma experiência espiritual ou não. Agora, a gente pode chamar aquilo tudo de experiências anômalas. Todos estamos tendo ali, estaríamos tendo, né? Eu não fui ainda, se eu tivesse ido eu não teria vergonha de contar. Já tive experiências parecidas na minha adolescência de jovem místico, em raves. Então, se eu acreditasse que eu estaria em outra dimensão e tal, seria uma experiência espiritual, mas a gente estaria tendo experiências anômalas, todos. Por quê? A experiência anômala é essa que nos rompe da realidade mais banal, mais trivial, colocando a gente numa alteração de consciência, muitas vezes, ou num tipo de crença, de comportamento que é totalmente atípico, excêntrico, que nos desafia a explicar de uma maneira que não é aquela corriqueira banal de como as coisas funcionam no dia a dia, que muitas vezes nos motiva a acreditar que houve algo paranormal acontecendo ali entre nós. Seja um portal para o além que se abriu por conta daquela bebida, seja uma nave alienígena que apareceu e nos raptou. Pois é. E esse negócio que você falou sobre as experiências que podem variar das mais diversas possíveis, eu fiquei pensando, né, através dessa sua definição, o seguinte: muitas pessoas alegam ter experiências muito espiritualizadas num culto religioso pelas questões de alterações hormonais. Às vezes ficam ofegantes através de uma pregação, começam a suar, ter calafrios, mas esse mesmo tipo de sintoma, talvez uma outra pessoa que não crê em Deus ou qualquer outra divindade, fazendo algo que elas
gostam muito, por exemplo, no show de rock. Às vezes a pessoa, vendo o ídolo dela, ela pode ter esses mesmos calafrios, ouvindo uma música que marcou a adolescência dela. E assim, são experiências que praticamente conversam. E aí, você falando isso, eu fiquei pensando, poxa, de certa forma, pode-se ter um link. Às vezes, o que a pessoa está tendo naquele culto religioso é apenas reações bioquímicas, hormonais, em virtude de uma experiência que ela está tendo que confronta com aquilo que ela tem dentro dela. Às vezes, uma sede de ouvir alguma coisa, né, uma palavra, alguma coisa que a toque profundamente, que ela teve através de um líder religioso, talvez num show, por exemplo, ela pode chegar a esse nível de consciência, né? Exato, você está falando de alterações de estado de consciência, que seja um prazer muito grande, um arrepio, ou uma paz interior assim, muito grande que a pessoa sente. Meditação provoca isso, vários desses estados alterados de consciência. Eu já pratiquei meditação razoavelmente há uns anos, hoje em dia é muito pouquinho. E eu já tive várias dessas experiências estranhas, desde essa paz interior, aquela plenitude, aquela coisa de, pô, que legal, que delícia, até ondas de prazer, uma coisa, uau, subindo assim, caramba, né? Lembra um orgasmo e tal, até experiências também de alteração de percepção do corpo, como se o mundo deixasse de ser tridimensional, passasse a ser bidimensional, sensação de estar flutuando. Uma vez, então, uma das experiências que eu mencionei rapidamente, no início da nossa conversa, foi justamente a experiência de eu sentir e eu me ver deitado numa cama, enquanto eu meditava. E aí isso que poderia ser uma prova para alguns de fato a gente tem um espírito que sai do corpo e pode fazer passeios por aí à noite, o pessoal faz viagem astral, por exemplo. Para mim foi, na verdade, uma contra-evidência, foi uma evidência de que o meu cérebro estava criando aquilo tudo. Por quê? Excepcionalmente naquele dia, eu fui meditar na cama do meu irmão, porque a minha cama estava ocupada com roupas que a empregada colocou lá. Só que quando eu me vi fora do meu corpo, o meu corpo não estava na cama do meu irmão, estava na minha cama. Como explicar então? Se eu realmente tivesse saído do meu corpo, eu teria visto o meu corpo no lugar correto, na cama do meu irmão. Isso para mim foi um clique de que talvez o meu cérebro estava criando aquilo tudo. Eu tinha a expectativa de que eu poderia ter uma experiência anômala de sair do meu corpo, alguma coisa assim, uau! Então já tinha aquela crença, aquela expectativa. Eu estava meditando por algum tempo. Então a empregada enganou o seu cérebro. Basicamente. Colocou roupa na outra cama lá. Ela me ajudou a ter uma experiência que despertou ainda mais o meu ceticismo, sem querer, né? O acaso. Mas por que eu não me vi deitado na cama do meu irmão? Porque, em grande medida, o nosso cérebro ele nos fornece informações, conteúdos, a partir do que é mais familiar, do que é mais típico. Tipicamente, eu me deitava na cama da esquerda, que era a minha cama. Dia após dia, noite após noite, ali naquelas férias em bom despacho. Excepcionalmente, para meditar naquele final de tarde, eu me deitei na cama da direita. Então, quando eu comecei Na sua visão, você viu o seu corpo na cama da esquerda. Na cama da esquerda. Ele construiu aquilo a partir da minha memória, do que é mais típico, de que eu me deitava na cama da esquerda. Saiu mesmo, como se tivesse saído de sua alma e você tivesse visto o seu corpo lá na cama. Exatamente. Nossa. Eu estava ali no meio do quarto, que isso, sai do meu corpo. E aí eu me vi na cama da esquerda. Só que eu não estava na cama da esquerda, eu estava na cama da direita. Então, quando eu recobrei daquilo tudo, né, eu meio que me senti sugado, assim, e acordei meio assustado. Caramba, eu saí do meu corpo? Não, mas peraí, eu me vi na cama errada. Opa, falha na Matrix. Talvez o meu cérebro tenha construído essa experiência.